Olá pessoas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Pastor Fracassado, e hoje eu queria falar de 3 leis que você percebe em Deus e na Bíblia, que está desde Gênesis a Apocalipse. Se você um dia teve a curiosidade, ou se você um dia conseguiu ler toda a Bíblia, você vai perceber que existe. E essa primeira lei que tem lá, que a gente fala que é imutável, está tanto no Novo Testamento, está no Velho Testamento, a gente sente que faz parte do caráter de Deus, que faz parte daquilo que Deus escolheu como regra, como princípio, não sei assim como é que você pode chamar. E essa primeira lei é sobre o sangue. Então a gente percebe quando Moisés é chamado por Deus para ir lá no Velho Testamento, principalmente lá no começo da Bíblia, para tirar o povo que estava escravizado pelos egípcios. E Moisés está indo, tem todo um convencimento de Deus lá, ele fica meio que receoso, mas Deus o convence e ele vai. Quando ele está no caminho, ele tinha casado com uma mulher chamada Zípora e tinha tido com ela um filho. E aí fala que ele para numa estalagem lá, vamos dizer assim, no hotel da época lá, uma pousada, e aí fala que Deus aparece de noite para matar o seu filho. Uma cena meio estranha. Como assim? Ele está sendo enviado por Deus para tirar os judeus que estavam escravizados pelos egípcios, lá no Egito, né? E Deus aparece falando que vai matar o seu filho. Aí vem Zípora, corta o prepúcio, né, do menino, do filho, e fala para Moisés, está aqui o esposo sanguinário. E aí nós conseguimos entender, ainda não havia a lei que Moisés teria feito para o povo judeu, não havia lei, mas havia o princípio espiritual do sangue. O sangue, ele é uma moeda do mundo espiritual. Em toda a Bíblia você vai perceber, depois, na 10ª praga lá, Moisés ora a Deus para que mande várias pragas contra os egípcios. A 10ª praga é o anjo da morte, que vai em todas as casas dos egípcios. E para não ir na casa do povo de Deus, dos judeus, Deus manda, através de Moisés, passar sangue de animal nas portas, nos umbrais das portas e nos umbrais das janelas, para que o anjo da morte passasse por cima. É como se o anjo da morte falasse, aqui está pago, e não precisa eu entrar aqui e tirar a vida, no caso seria de todo primogênito, todo primeiro filho de cada casal, e até mesmo dos animais. Então você vai percebendo depois, quando o povo está no deserto, depois quando Salomão constrói o templo, tem o altar de sacrifício para derramar sangue de animais, porque o autor de Hebreus fala, né? Se não tiver derramamento de sangue, não tem perdão, remissão de pecados. Por que os cristãos não derramam mais sangue? Porque entende-se que Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus, como João Batista falou, que tira o pecado do mundo. Então quando Jesus derrama seu sangue lá na cruz, o apóstolo Paulo está falando, ó, toda dívida, todo escrito de dívida que era contra a sua vida foi pago. Pago com o quê? Com uma moeda. Que moeda é essa? Que dinheiro é esse que o mundo espiritual aceita? O sangue. A gente vê em muitas religiões as pessoas usando o derramamento de sangue para ter acesso ao mundo espirituais, acesso a espíritos, a demônios, a entidades, sempre com derramamento de sangue. Existe um livro chamado Filho do Fogo, do Daniel Mastral, e tem Ele Veio para Libertar os Cativos, da Rebecca Brown. Não sei como é que você vai entender isso, falando de sacrifício humano de pessoas, no caso do livro da Rebecca Brown, que era Ilane, que era satanista, aí se converteu e ela ajudou aquela mulher, e o próprio Daniel Mastral fala que era satanista, e ele fala que muitas e muitos rituais eram com derramamento de sangue humano, e diz que aparecia espíritos, demônios, eu não sei como é que eles chamam assim direito. Então a gente percebe desde o começo da Bíblia até o fim da Bíblia, sangue é moeda. São 3 leis imutáveis, são coisas que não mudam nem em Deus, nem na Bíblia. Então a gente percebe o poder do sangue. Para os cristãos, não precisa mais derramamento de sangue, porque Jesus foi o último cordeiro que, segundo a tradição bíblica, morreu por todos os cristãos, derramando o seu sangue e pagando a última moeda, né? Entendendo que não precisa mais derramar sangue. No caso, os cristãos. Mas muitas outras religiões que invocam espíritos, que invocam demônios ou entidades, como é que você possa chamar, sempre tem derramamento de sangue para que possa ter acesso, contato ao mundo espiritual.
Por isso que os cristãos oram muito, né? Jesus, coloca o teu sangue sobre mim, sobre a minha família, sobre aquilo que me pertence, deixando entender que é uma moeda que tem poder, valor no mundo espiritual. A outra lei que não muda, que é do começo da Bíblia ao fim, que é de Deus, é a palavra. A palavra é contato. Assim como eu falei que o sangue é dinheiro, é uma moeda, a palavra, as palavras, palavra, são contratos que você percebe isso na Bíblia. Então você percebe muito, por exemplo, Salomão falando em Provérbios, o poder da vida e da morte estão nas palavras. Jesus Cristo fala muito da palavra frívola, da palavra boba, besta, que sair da sua boca você vai ter que prestar contas. Jesus Cristo fala muito, o que vocês aqui, 2 ou 3, ligar aqui na terra, será ligado também no céu. O que concordarem aqui na terra será concordado. Nas palavras, você percebe também, Jesus Cristo falando, se você tiver fé, como um grão de mostarda. Olha que interessante. A fé, para quem não conhece grão de mostarda, é uma semente bem pequenininha. Então a fé pode ser pequena. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, se você tiver uma fé pequenininha, mas se você disser, falar palavras ao monte, sai daqui e vai para ali, assim será feito. Se você também não duvidar no teu coração, precisa da fé junto com a palavra. Mas um monte só sai de um lugar para o outro quando é falado, quando é liberado a palavra. Então, pode perceber, quando você está muito triste, quando você está muito deprimido, melancólico, o que você menos consegue é falar, é pedir ajuda, é orar, é conversar com uma pessoa, é se achar que você fez alguma coisa que errou e pedir perdão para alguém ou para Deus mesmo, você tem dificuldade de falar. Porque as palavras são um contrato. É tão interessante quando Davi comete o assassinato de Urias, depois de ter adulterado com Batseba, ele faz o Salmo 51, que é praticamente uma oração, né? Ele fala que ele se cala, né? E aí, o que ele está querendo colocar? Que quando ele se cala, significa que ele não consegue usar palavras, ele não consegue estabelecer relacionamento com Deus e contrato. Então não tem como você, por exemplo, se sentir perdoado por alguém ou por Deus se você não falar. O Salmo 32 é mais claro, né? Davi fala, enquanto me calei, enquanto não falei, não usei palavras, envelheceram os meus ossos, era um constante gemido dia e de noite. Confessei, falei, usei palavras, pedi perdão pelas minhas culpas. E aí ele fala que foi sarado. Então, a gente percebe também, assim como o sangue, assim como a palavra de Gênesis a Apocalipse, em toda a Bíblia, em Deus, palavras são contratos que você estabelece com Deus. Pode perceber, quem participa de algumas religiões, sempre tem o ritual, né, de você declarar e falar. Até mesmo quando você vai para um tribunal, você vai fazer um julgamento, nos Estados Unidos é mais comum, jura dizer a verdade, somente a verdade, em nome de Deus, né, no caso dos americanos e tal, mas você libera a palavra. Quando alguém vai assumir um cargo como presidente, governador, você tem que fazer uma declaração, usar as palavras. Palavras são o quê? Contratos. E a última lei, não sei se vai ser muito agradável essa última lei, é sobre o sofrimento. Eu falei que o sangue é moeda, que dá acesso ao mundo espiritual. Palavras são contratos, você precisa ligar aqui. Se quiser que uma montanha se mova, você precisa falar. E o sofrimento é a forma de ter comunhão com Deus. Eu não conheço pessoas que estão passando por um período ou de suprimento financeiro, de prosperidade, de saúde, de felicidade e também esteja cheia de comunhão com Deus. Mas eu estou cansado de ver pessoas que estão passando por enfermidade, sofrimento, fim de um casamento, alguma coisa de muita dor, de muita angústia, de muito sofrimento, mas cheia de comunhão com Deus, cheia de fé, cheia de alegria. Então, o sofrimento é a única forma, eu sei que pode ter outras, mas é a forma mais eficiente de ter comunhão com Deus, através do sofrimento. Até mesmo no livro de Hebreus tem uma frase sobre Jesus, o autor está falando, que até mesmo o Filho de Deus, Jesus Cristo, só aprendeu a obedecer, a ter comunhão com Deus através do sofrimento. Até mesmo o Filho de Deus, que tinha nele toda a essência divina, só aprendeu a ter contato, comunhão com Deus
através do sofrimento. Então a Bíblia é um livro de histórias de sofrimento. As pessoas gostam de pegar a Bíblia para falar muito de histórias de sucesso. Tem, mas tem muitas e mais ainda histórias de sofrimento. Porque é um mistério aí. É através do sofrimento que você consegue ter contato com Deus, comunhão com Deus. Até mesmo, eu lembro de uma experiência que uma família inteira, de um pastor amigo meu, isso há alguns anos atrás, estava inteira sem conversar, inimizade, fofoca, um monte de coisa, que infelizmente é até normal em famílias. E aí o sobrinho foi sequestrado. E aí eu passei uma madrugada com eles lá, enquanto o sobrinho estava sendo sequestrado, e a família inteira estava em comunhão, todos estavam se abraçando, cheio de amor, sem nenhum ressentimento mais, sem nenhum mais raiva, ódio ou bloqueio de não querer conversar, todos estavam em comunhão. Por quê? Através de um sofrimento, do sequestro do sobrinho, todos estavam ali, do familiar, né? Todos estavam ali em comunhão. Então, não consigo que essas leis mudem, você percebe, do começo da Bíblia ao fim da Bíblia. Parece que faz parte do caráter de Deus. O sangue é a moeda, é o dinheiro que dá contato, que dá acesso ao mundo espiritual. A palavra ou as palavras são contratos que fazem as coisas acontecerem. E o sofrimento é aquilo que te dá comunhão. Todos os personagens da Bíblia, você pega de Gênesis a Apocalipse, todos os personagens da Bíblia sofreram. José preso, Davi sendo perseguido por Saul, ficando dentro de uma caverna, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, sofrendo na cruz. Qualquer personagem, o apóstolo Paulo, tantas e tantas prisões, chicotadas, tanto sofrimento. Não existe comunhão com Deus se não for através do sofrimento. Eu falo comunhão íntima. Não é que se você não estiver sofrendo, você não tem uma relação com Deus. Mas comunhão, intimidade, experiências espirituais é muito mais forte, profundas e marcantes no espírito e na alma quando é um período de sofrimento. Eu até costumava falar muitos anos atrás, melhor do que ser abençoado é ser marcado por Deus. E o período que nós estamos mais marcados por Deus é nos períodos de sofrimento. Então que você possa entender essas leis da Bíblia e de Deus, que está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim. Sangue é a moeda, é o dinheiro do mundo espiritual que dá acesso ao mundo espiritual. Palavras são contratos, você precisa liberar, nunca se cale, fale, ou com as pessoas, ou com Deus, nunca se cale, porque palavras são contratos. E o sofrimento, aproveite esse período de sofrimento que você possa estar passando, para ter comunhão, contato com Deus. Tá bom? Deus te abençoe.